Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de abril. Supremo Tribunal Federal reafirma, em repercussão geral, que as gratificações pagas na aposentadoria dos servidores devem observar a lei. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Luiz Fux, do Supremo, nega pedido de partido político para adiar parte dos prazos do Enem. Com o aumento do teletrabalho por causa da Covid-19, os direitos do trabalhador estão assegurados. A Justiça do Trabalho está atenta às regras do home office. A TV Justiça começa a transmitir as teleaulas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal das 9 da manhã ao meio-dia. Já são 553 mortes pela Covid-19 no Brasil. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, foram confirmados 12.056 casos da doença. Com isso, a taxa de letalidade do vírus no país é de 4,6%. Ainda sobre o novo coronavírus, a Advocacia Geral da União enviou resposta ao Supremo Tribunal Federal sobre questionamentos feitos em ação da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB pede para o governo federal cumprir o protocolo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que recomenda o isolamento social como forma de conter a disseminação da Covid-19. A AGU diz que o governo federal adota todas as providências possíveis para combater o novo coronavírus e que implementa medidas que buscam o isolamento social da população. Sobre o vídeo que circulou na internet em que o governo incentiva as pessoas a voltarem ao trabalho, intitulado "O Brasil não pode parar", o texto diz que se tratou de material publicitário experimental que vazou para as redes sociais sem custos para os cofres públicos. Em 10 dias, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou 94 processos em sessões virtuais. Quem destaca esses julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica. Olá, tudo bem com você, Karina Zucolotto? Boa noite, tudo bem? Olá, Cristiano, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, os números impressionam nas sessões virtuais que acontecem no Supremo Tribunal Federal e não foi diferente da semana passada. Nas sessões virtuais que foram iniciadas no dia 27 de março e concluídas na semana passada, na quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos, pelo menos 94 processos foram julgados na sessão plenária virtual do Supremo Tribunal Federal e na primeira turma, mais de 100 processos também foram julgados. Dentre os julgamentos realizados, a gente até noticiou um na semana passada, foi justamente a confirmação de uma decisão do ministro Edson Fachin, que dava interpretação conforme a CLT, a lei trabalhista, já que ela é omissa em tratando de início do prazo da licença maternidade para aquelas mães que tiveram filhos prematuros ou complicações na gestação e que a internação demorou mais de 2 semanas, por exemplo, para que pudesse sair do hospital. Por maioria, os ministros acabaram ratificando a decisão e entendendo que quando houver uma complicação nesse parto, principalmente de crianças prematuras, e que a internação demorar mais de 2 semanas, o início da contagem do prazo de licença maternidade para a gestante deve ser da data da alta da mãe ou do recém-nascido. Um outro julgamento também que foi realizado foi um pedido do ex-secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania contra a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, que o teria exonerado do cargo. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi acompanhado por votação unânime no julgamento desse habeas corpus para entender que o pedido era improcedente e que essa decisão de afastamento ou não do cargo público, a exoneração, seria ato exclusivo e discricionário do presidente da República. Na semana passada ainda, 3 leis do Estado do Espírito Santo, todas elas de 1994, foram também declaradas inconstitucionais porque elas pretendiam transformar cargos públicos de ensino médio em cargos públicos de nível médio em cargos públicos de nível superior, o que a Constituição Federal
proíbe absolutamente. Se a pessoa passa num concurso que é exigido o nível médio, para passar para um outro cargo de nível superior, ele tem que fazer um outro concurso público. E no estado do Piauí, foi confirmada também a inconstitucionalidade que já havia sido declarada anteriormente no plenário do Supremo Tribunal Federal de uma lei que conferia status de secretário de Estado a pessoas que trabalhavam, a pessoas que trabalhavam como cargo administrativo no Poder Legislativo Estadual. A decisão foi questionada em sede de embargo de declaração, um tipo de recurso apresentado para modificar aquela decisão, mas os ministros mantiveram a inconstitucionalidade da norma. E ainda teve início também, na semana passada, o julgamento de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, na verdade o Procurador-Geral da República ingressou com uma ADPF, questionando um dispositivo da Lei de Execuções Penais que confere a cada preso que trabalha o valor de pelo menos 3/4 do salário mínimo a título de remuneração. O relator é o ministro Luiz Fux, que já votou pela improcedência da ação e manutenção da recepção do dispositivo. Ministro Alexandre de Moraes votou da mesma forma, ministro Edson Fachin abriu a divergência e o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Esse é um assunto que ainda deve voltar a ser discutido no plenário. Virtual ou por videoconferência, vamos aguardar. E na sexta-feira passada, foi dado início a mais uma sessão de julgamentos virtuais no plenário. O Poder Judiciário, como a gente sempre diz, não para. São pelo menos 122 processos pautados para as sessões plenárias, 142 para a primeira turma e 108 para a segunda turma. Só que nessa semana há uma peculiaridade. Já foram apresentadas sustentações orais em áudio ou em vídeo para alguns julgamentos que deverão ser realizados e que estão na pauta dirigida de todas essas sessões virtuais. Então, Procuradoria Nacional, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou sustentação oral, a Advocacia Geral da União também apresentou sustentação oral em diversos dos processos pautados, que na sua maioria questionam leis municipais ou estaduais. Dentre elas, uma ação que questiona uma lei do estado do Amazonas que proibiu a utilização de animais para testes da indústria de cosméticos. Como eu disse, são pelo menos quase 200 processos ou mais de 200 processos pautados para essa semana de julgamentos virtuais no plenário. E assim que a gente tiver qualquer decisão, a gente traz aqui no Jornal da Justiça. É com você, Cristiano. Ok, Karina, muito obrigado pelas suas informações, muitas informações. Até mais. E os ministros do STF também decidiram em sessão no plenário virtual que os servidores só terão direito a incorporar nas aposentadorias as gratificações pagas enquanto eles estiverem no efetivo exercício da atividade, conforme as normas que regem cada uma das carreiras. Portanto, não importa se o valor do último contra-cheque for maior em razão de gratificação extra por desempenho, por exemplo. A decisão tem repercussão geral, ou seja, vai ser referência para outros julgamentos semelhantes no Judiciário e reafirmou a jurisprudência já em prática no STF. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido do Partido Novo para destinar dinheiro do fundo partidário para combate à Covid-19. A decisão foi tomada por motivo técnico. Segundo o ministro, o tipo de processo apresentado pela legenda não era o adequado. O partido propôs uma consulta que serve para prestar esclarecimentos e não para a tomada de decisão em caso concreto. No entanto, diante da situação de calamidade, o ministro encaminhou o pedido para ser analisado com urgência pelo plenário do TSE. A seguir, a TV Justiça começa a exibir as teleaulas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. E a TV Justiça está exibindo programas especiais sobre o aniversário de Brasília, que vai ser comemorado no dia 21 deste mês. Estamos mostrando a história de personagens importantes para a história da capital federal, como a família Kanegai, os primeiros japoneses a chegarem por aqui. Você vai ver já já. Eu acho que é tratar o próximo da melhor forma possível. Não pensando apenas em si, mas sim pensando também no outro.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do PDT, Partido Democrático Trabalhista, para suspender parte dos prazos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano. Hoje, começa o período para alunos de baixa renda pedirem a isenção da taxa de inscrição. Na ação, o PDT alegou violação a direitos constitucionais como acesso ao ensino superior e isonomia por causa das restrições escolares por conta da Covid-19 no Brasil. O partido pediu a suspensão de prazos do Enem por causa do fechamento das escolas e alegou que alguns alunos seriam prejudicados nas provas por causa das medidas de isolamento provocadas pelo coronavírus no país. A fase do Exame Nacional do Ensino Médio prevista para os meses de abril e maio é para inscrições justificativas de ausências na prova do ano passado, solicitações de isenção de taxa e recursos. Segundo o partido, os estudantes carentes que usam os computadores da escola e a ajuda dos professores para fazer inscrições, por exemplo, seriam os mais prejudicados, porque muitos deles não têm internet em casa. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Fux considerou inviável o pedido porque atos do poder público, nesse caso o edital, não podem ser questionados por meio de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e sim por mandado de segurança, como o STF já vem decidindo. Este ano, pela primeira vez, o governo vai aplicar provas do Enem por meio digital. A novidade será apenas para 100 mil alunos. A intenção do Ministério da Educação é aumentar a quantidade de vagas digitais até 2026, substituindo totalmente a presencial e reduzindo custos como, por exemplo, impressão de provas. A inscrição para o exame começa no dia 11 de maio e a opção por digital ou presencial pode ser feita na página do Enem, no INEP. A prova digital será aplicada nos dias 11 e 18 de outubro, antes da presencial, que será nos dias 1º e 8 de novembro. Hoje foi dia de estreia aqui na TV Justiça. As teleaulas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal começaram a ser exibidas às 9 da manhã e terminaram ao meio-dia. A parceria da emissora com a Secretaria de Educação leva conteúdo pedagógico e de interesses atuais, como as medidas de combate à pandemia, para os 460 mil alunos que estão em casa por causa do isolamento social. O conteúdo é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular e vai beneficiar estudantes de todas as séries. Aqui em Brasília e na capital paulista, a TV Justiça tem sinal aberto. O sinal também está liberado e disponível em todas as operadoras de TV por assinatura. Para consultar o canal, acesse o portal tvjustiça.jus.br. Em meio à pandemia do novo coronavírus, muita gente teve que adaptar o trabalho com grande parte da população dentro de casa, em isolamento social. O home office ganhou destaque. Mas será que essa modalidade de trabalho altera alguma forma os direitos do empregado? Veja na reportagem. O serviço que era realizado na empresa agora é feito em casa. O teletrabalho tem previsão legal. Com a reforma trabalhista, a consolidação das leis do trabalho ganhou um capítulo inteiro sobre essa modalidade. Os dispositivos definem o regime home office como uma prestação de serviços preponderantemente realizada fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo. Embora o teletrabalho seja realizado remotamente, não há diferenças significativas entre essa modalidade e a prestação de serviço presencial quando o assunto é proteção ao trabalhador. Os direitos são os mesmos, ou seja, férias, 13º salário, carteira assinada e depósitos de FGTS estão garantidos. A modalidade de trabalho remoto deve constar expressamente no contrato individual de trabalho, que também precisa listar as atividades que serão realizadas pelo empregado. Mas no caso de uma emergência eventual, como a pandemia do novo coronavírus, a mudança para o regime home office pode ser adotada sem seguir todas essas formalidades. A grande mudança que veio com a MP 927, a reforma agora por conta do Covid, é o fato de que essa mudança para o teletrabalho não ser considerada uma alteração ilícita. É importante salientar que nós estamos vivendo um momento de crise bastante grave em todo o Brasil
e há que existir uma compreensão de que as mudanças são feitas para a preservação do emprego. E como ficam os empregados que não estão em trabalho remoto neste momento? Uma dúvida que surge é em relação aos empregados do grupo de risco, aqueles com mais de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma. A própria lei prevê, por exemplo, isolamento, a quarentena, etc. E diz também que o afastamento decorrente das medidas adotadas com base nesta lei não pode ser tidas, por exemplo, como falta injustificada. Em relação à trabalhadora gestante, o artigo 394-A da CLT já permitia o afastamento da empregada sem prejuízo do salário em caso de atividade insalubre. Ainda sobre a trabalhadora grávida, em caso de empresa com atividade suspensa devido aos decretos de isolamento social e sem possibilidade de home office, o emprego da profissional deve ser garantido. A empregada gestante é uma situação diferenciada porque ela tem estabilidade no emprego, mas pode-se negociar, até mesmo neste caso, uma redução salarial para que toda a coletividade seja beneficiada. Há setores onde predominantemente trabalham mulheres, então, em prol do todo, o sindicato negociar condições mínimas para garantia do emprego de todos ou de todas, e evidentemente que, e já me referi e repito, que se chegasse ao extremo de uma dispensa, a empregada gestante seria a última a ser dispensada nesse grupo de pessoas, e assim mesmo ainda haveria que receber o período correspondente à estabilidade no emprego. Este assunto é muito importante, interessa a todos nós e vamos continuar com ele, porque não é todo mundo que tem um espaço ideal dentro de casa para realizar o teletrabalho. Mas pequenas dicas de organização podem ajudar muito nessa fase de adaptação. Veja as dicas com a Justiça do Trabalho. O trabalho foi para dentro de casa. E agora? Como manter a saúde e a produtividade? Dicas simples podem ajudar. Prepare o ambiente. Nada de trabalhar deitado na cama. Mantenha os braços apoiados sobre a mesa ou no descanso da cadeira. Costas e coxas devem ficar encostadas no encosto e no assento. Os pés devem ficar apoiados no chão. Caso a cadeira seja mais alta, use uma caixa para apoiá-los. Para manter a postura, regule a tela do computador. O recomendado é que ela fique à altura dos seus olhos. Você pode apoiar o computador em um livro. Atenção! Iluminação ruim cansa a vista. Não use lâmpada amarela. Para evitar sombras, um abajur pode ajudar. O tempo em casa também tem de ser dividido para não misturar lazer e trabalho. Você tem filhos? Reserve um horário para ficar com as crianças e estabeleça a rotina de trabalho. Converse com o seu gestor sobre as demandas da semana. Finalize as tarefas diárias. Um quadro branco perto da mesa de trabalho ajuda a lembrar das obrigações. Colhe bilhetes com os afazeres do dia. Não se esqueça de fazer pausas ativas. A cada 90 minutos de trabalho, pare por 10 minutos. Ande um pouco, tome água. Vai participar de uma reunião por videoconferência ou chat? Verifique com antecedência a conexão da internet para que o imprevisto não o atrase. Acesse pelo menos 5 minutos antes do horário marcado. Esclarecidíssimo. A seguir, o Conselho Monetário Nacional regulamenta o programa que financia salários de pequenas e médias empresas. A empresa que aderir não poderá demitir empregados por 2 meses. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. No Rio Grande do Sul, o sistema de processo eletrônico reduziu em mais de 70% o tempo de tramitação das ações. Não saia daí. Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça. As medidas de combate ao enfrentamento anunciadas pelo governo federal também atingiram diretamente os trabalhadores domésticos de todo o país. Uma das mudanças está no recolhimento do Fundo de Garantia dos meses de abril, maio e junho. O governo federal editou uma medida provisória que permite aos empregadores prorrogar o recolhimento do FGTS. Os meses afetados por essa MP são abril, maio e junho.
A única obrigação dos empregadores é manifestar a intenção de fazer a prorrogação do recolhimento do FGTS até o dia 7 de cada mês. Se perder esse prazo, a nova data é o dia 20 de junho, para que não hajam multas ou outras taxas. Se o trabalhador for demitido, o empregador deve fazer o recolhimento do FGTS. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para liberar o saque do FGTS por causa da pandemia do coronavírus. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, a lei já permite a movimentação de valores em situação de calamidade pública. O partido pede uma liminar sob o entendimento de que o reconhecimento formal do estado de calamidade pelo governo federal autoriza o levantamento dos recursos das contas do FGTS sem a necessidade de edição de regulamento específico e autorizativo do saque. Esse pedido de liminar vai ser analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. E hoje o Conselho Monetário Nacional regulamentou o programa que financia os salários de pequenas e médias empresas. A linha de crédito de 40 bilhões é para ajudar empresas durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa que aderir não poderá demitir empregados por 2 meses. Há 11 dias, a vida de Larissa teve uma reviravolta. Ela foi demitida do call center. A chefia alegou que teria corte de funcionários e, infelizmente, eu fui uma das escolhidas porque eu estava no período de experiência e seria melhor para eles. No momento fica inviável eu ir atrás de outro emprego porque as empresas estão fechadas e elas não estão contratando, pelo contrário, estão demitindo. Hoje é dia de pagamento de salário, mas muitas empresas estão com dificuldades. E nesta segunda-feira, o Conselho Monetário Nacional regulamentou o programa de financiamento para pequenas e médias empresas. Elas vão receber 40 bilhões de reais de crédito com juros de 3,75% ao ano para manter a folha de pagamento por 2 meses. O programa vai pagar 2 salários mínimos por funcionário. O restante do salário fica por conta da empresa. O dinheiro será depositado diretamente na conta do trabalhador e a empresa assume o compromisso de não demitir o funcionário por 2 meses. São Paulo ainda é o estado com mais incidência de propagação da Covid-19. Por isso, hoje o governo prorrogou a quarentena por mais 15 dias. Veja essa e outras notícias dos estados com a repórter Fernanda Porto. É isso mesmo, a prorrogação começa a valer nesta quarta-feira e vai até o dia 22 de abril. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que o novo decreto será publicado amanhã no Diário Oficial e que todos os prefeitos têm a obrigação de seguir a regra. Ainda em São Paulo, foi cassada a decisão de interdição parcial da penitenciária de Tremembé. A decisão é do Corregedor-Geral de Justiça do Estado, Ricardo Mair. Para ele, a interdição não se aplica porque não há registro de que a Secretaria de Administração Penitenciária negou providências de reparos nas estruturas da cadeia. Já no Ceará, para ampliar a fiscalização nessa época de contenção do novo coronavírus, as forças de segurança estão usando a tecnologia. É isso mesmo. Os comércios estão sendo monitorados por câmeras e a população pode fazer denúncias pela internet. Em 17 dias de isolamento já foram registrados mais de 8 mil ocorrências de aglomerações e também de abertura de comércios considerados não essenciais. E o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, instaurou o pedido de providências contra o desembargador da Bahia, Moacir Montenegro. O magistrado foi denunciado por suposto nepotismo. E o Conselho Nacional de Justiça, nesse período de quarentena, está oferecendo vários cursos pela internet, com temas desde direito, adoção e soluções de problemas e gestão. Tudo de graça. Para acessar, para participar, basta acessar o site do CNJ. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. E não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o especial coronavírus. E o assunto de hoje é enterro, sepultamento. Parentes de vítimas da Covid-19 estão tendo problemas na hora de enterrar aquele ente querido. Uma ótima noite para você. Daqui a pouquinho eu volto.